Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos lá. Aqui eu guardo algumas fontes, né? Para você aprender você demora um tempo. Em um vídeo você vai aprender, porém demora um pouco mais. Essas placas eu peguei de um ferro velho, comprei, né? De um ferro velho e tal. E fui aprendendo com o tempo. Demorei uns 3 a 4 anos, tá? Os HD eu compro, deleto, vejo se tem algum programa, alguma coisa que seja útil e uso. O restante eu deleto, porque não são meus arquivos. Placas antigas, mas assim, você começa... Aqui era BIOS, tá? Você começa a entender... Era mal estranho, né? A BIOS. Você começa a entender a partir das placas antigas para mais atuais, DDR1, e aí você sabe o que fazer na DDR2 e no DDR3, que é mais fácil. Aqui eu vou falar do áudio. Desmontei os computadores, algumas coisas estão ali, as caixas eu já me livrei, e eu vou levar esses aí porque dá mais dinheiro. Uns R$80 eu consigo aí. Esses aqui eu guardo, mesmo essas peças antigas, ó, não, tudo bem que não usa mais. Eu guardei só um bem antigo. E aí eu guardo essas 3 fontes. Essas duas são mais atuais. Não, só uma, a outra não. E as placas também acho que um pouco caro. Aí eu levo lá e descarto lá. Que é por quilo, né? Tanto vende, tanto compra. Mas para você entender que tipo de fonte, tipo de drive, porque dá erro. Os drive hoje em dia dá erro com DDR3 porque tem... são códigos, né? Essa placa do HD tem um drive, o leitor tem outro drive, e isso vai instalando na BIOS do computador. E aí você pega as fontes e tem a fonte certa, como eu já expliquei em outro vídeo. Às vezes tem duas fontes iguais, uma liga ao computador e a outra não, porque a amperagem é diferente da fonte. Comprei o computador, passou um ano, queimou a fonte. Eu comprei uma igual, não ligou. A fonte não liga. Por quê? Porque a amperagem está errada. E aí você vai ter que comprar uma outra fonte, às vezes com um pouco mais a voltagem, né? 50 volts a mais. E vai funcionar. Ou 30 volts a menos, 20 volts a menos. Isso você aprende com o tempo. Mas assim... Para você fazer para outras pessoas ou para cliente é mais difícil, porque um computador você vai testar, ele vai dar problema, não é ali na hora, pode ser depois, porque você pode usar 1, 2 dias e a fonte queimar, porque o computador pode aceitar a fonte e depois pode queimar, acontecer alguma coisa. Então eu estou fazendo esses vídeos mais para você arrumar, para você mesmo entender. Esse monte de peça, capacitor que eu tiro, eu guardo tudo, porque eu posso usar. Capacitor demora, tá? Na placa, se ele demorou 20 anos, tirado da placa, ele vai demorar bem mais para estragar. Porque não é assim, não estraga tão fácil assim, né? Aqui é as ferramentas e tal. E num tempo que nós estamos de crise, acontece de você ter que ter essas peças para poder usar. Aqui era a BIOS, que era antiga, né? A BIOS era assim, ó, que era o BIP, mas dá para você usar no mais atual, no DDR2. No DDR3 já não dá mais. Mas é isso que eu tento passar aí. Para você, muitos não vão entender, é complicado entender isso aqui. Mas você tendo uma base de um vídeo, você vai saber por que está dando problema o seu áudio, ou a fonte, ou o drive, ou simplesmente a tomada, porque eu já expliquei, não é essas transparentes, porque é frouxo, né? Já é de fábrica, é aquelas brancas. E aí pode te ajudar bastante vídeo. Aí eu, né, ganho uns troquinhos. Ou se eu quiser comprar outros. Porém, eu já tenho tudo que eu
os drive, os negócios, já tenho tudo aí. Encerrei. Estou jogando fora coisas e, como eu desmontei, eu estou explicando aí no canal. Jumpers eu guardo, né? Tal. Mas assim. Porque DDR1, ou até os mais antigos não tinham. O DDR1 começou a ter. Eles começavam a jampear, né? Que esse aqui nos DDR2 usa na frente. E aí que é o que foi o erro. Que os DDR2 começa a dar erro no áudio, porque não tem esses. Eles colocam direto daqui para frente. E aí vamos supor assim, ó. Essa parte aqui, né, que é da frente, ó, que é o de áudio. Essa pequena plaquinha pode estar dando conflito com o áudio da placa, com o drive, né? Que são muito parecidos. Ou às vezes vai o HD IDE e o HD SATA, dá algum problema. Ou tem esses dois aqui, ó, que é HD IDE, você colocava o... Vou pegar esse aqui, tá? É 80 vias. Tem o de 40 e tem o de 80 vias. O de 80 é para HD. O de 80 é para drive de leitor. O de 40 era para HD. Mas você pode pôr de 80 nos dois, tanto um tanto o outro. Você colocava o leitor e colocava um HD, porque era 2. Aí o SATA, ele é só 1. E aí é onde dava esse conflito. Ou então o áudio não dava certo por causa que tinha 2 na placa. Era um DDR2 e você podia pôr 2 na placa. Então dava esses conflitos aí. Você colocava os HD SATA quanto o HD IDE e ele dava algum erro, né? Você podia formatar a BIOS. Mas assim, os DDR2, se você for pôr assim, algumas placas, a maioria, não dá o áudio. Mesmo assim, ele começa a dar conflito com a caixa, com o HD, com um monte de coisa, porque tem drives a mais na placa. Tem drives DDR1 e aí drives DDR2. Ou mesmo que a placa seja DDR2, dá conflito com o drive que é DDR1. Que tem... E aí, dando esse conflito, dá problema no áudio. E você pondo o jumper, não dá certo. Então você tem que pôr uma placa externa. E ver se instalar, beleza. Se não instalar, aí você tem que pôr outro áudio. Outra placa. Se você for tentar tirar, porque você instala o Windows 7. Instalando o Windows 7, você vai ter o drive do Windows 7. Mas é um DDR1. Então, às vezes eu tenho que tirar o áudio e pôr o Drive Pack Solution DDR1 para instalar apenas um drive e não os dois drives. Aí ele vai funcionar o áudio. Aí dava esse conflito. Então você aprendendo como funciona uma placa, por que dá esse erro? Porque eles produzem a placa para você comprar. E aí dá esse erro. Então, você sabendo mais ou menos como que é, aprendendo, né? Você vai saber quando der o problema. Você sabe, eu vou pôr a placa de áudio ou o drive DDR1 e pronto. Se não for, aí você vai ter que formatar. Que esse é o problema. Que você tem que formatar o HD. Porque que ele não dá certo. Você põe drive, tira drive e tal. Acaba bagunçando. Que é no FAT32 do Windows, né? Na pasta lá. E aí ele fica resíduo. Tudo que você instala fica resíduo na pasta lá do Windows. E aí, acontecendo isso, você tem que formatar e fazer direito. Então, você sabendo como funciona, você já vai direto e não dá erro no Windows e você usa muito mais tempo. Porque formatar, fazer de novo, formatar, fazer de novo. Eu estou explicando isso porque eu já precisei formatar. Ah, o sol ainda está aí. Eu moro em lugar baixo. Você precisa formatar e foi o que eu fiz. Então um vídeo de 10 ou 15 minutos pode te ajudar em bastante coisa.
talvez você não vai entender muito do vídeo. É um pouco complicado. É como eu estou explicando. É um pouco mais complexo. Tem muitos de mais DDR3, DDR4, computadores caros. Eu explico mais o que nós usamos, né? Que é o mais tradicional. Computadores de R$ 800, R$ 900 nas lojas por aí. Ou comprado por aí de R$ 300, R$ 200. E aí você vai entender, porque você tem que entender tanto as placas antigas, porque aí você entendendo como funciona o drive e alguma coisa desse tipo, você já vai pro DDR1, que aí você vai saber que esse aqui já é um DDR1, porém é o processador antigo, mas era bom essa placa, mas ele tinha que tava dando uns conflitos, então eu joguei fora. Esse outro também era uma placa bem baixinha, eu já joguei fora, que eu tenho outros lá dentro. Conforme o tempo vai aparecendo, eu vou comprando e vou descartando outros, que vai dando... Que o computador tem uns que dá defeito mesmo. Dá bastante defeito. Então eu vejo o que dura mais tempo, 2, 3 anos, eu vou usando. O que não vai, né? Que vai quebrando, eu não consigo, eu vejo que realmente não dá, eu descarto. Então, você aprende os mais antigos. Aí você já vai para um DDR1. Depois foi o que eu comecei com DDR1. Depois um DDR2, que é o que a maioria está usando. Tem gente que ainda usa DDR1. Depois um DDR3, que é mais complexo. Mas os drives dá mais conflito, porque são mais tecnologia. Já tem o HD que é SATA, então ele dá conflito com o HD IDE. E acontece tudo isso e dá o problema. E às vezes não é a placa, é só... Você simplesmente pega a placa externa, põe, instala o drive, da Drive Pack Solution, tanto DDR1, DDR2 ou DDR3. E você vai ter... Você tem que entender a placa para poder fazer do jeito que vai dar certo. Senão, vai dar errado e você não vai saber o que é. E às vezes um técnico hoje em dia não pode te ajudar muito. Ele vai atrapalhar mais. Então, no canal aí você pode aprender bastante coisa. Dê o like aí para fortalecer o vídeo subir, para outras pessoas também entenderem e não simplesmente sair jogando fora fontes, e que é o que mais é jogado fora, fontes, placas, cabos. E aí tanto outras pessoas compram, arrumam e revendem essas placas, porque funciona. Então, esses defeitos que você não sabe, você joga fora, placa, e tá funcionando, é um defeito simples. E é onde eu ensino aí no canal. Então, é isso aí. Vai ficando por aqui. E fui. Até um próximo.